Dias atrás eu recebi algumas mensagens de membros da Igreja Congregação Cristã no Brasil falando assim: Rafael, não chama nós de queridos e nem de irmãos. Você não é mais o nosso irmão. Então, eu fico feliz em saber que eu não faço mais parte desse povo da Igreja Congregação Cristã no Brasil, que vem por mais de 100 anos praticando doutrinas do anticristo. Doutrinas do anticristo. Tudo aquilo que vai contra o sacrifício de Cristo na cruz. Um exemplo disso, esse povo aceitou a ideia que o CNPJ maçônico, fundado pelo maçom Luigi Franciscone, é a obra de Deus. Dias atrás eu também usei, gravei um vídeo tentando ajudar eles a se libertar dessa falácia. Eu gravei um vídeo alertando a Irmandade que o conceito que a CCB é a obra de Deus é falso. E isso aí surgiu após o seu fundador escrever uma carta para a antiga CCB do Brás de São Paulo, dando seu testemunho sobre o que é esse sistema religioso. Então, foi assim, ó, lá nessa carta, escrita pelo maçom Luigi Franciscone nos Estados Unidos, ele escreve assim, ó, no título: a CCB é uma ramificação na obra de Deus iniciada em 1910. Aí quando essa carta chegou à CCB do Brás, a antiga, né? Naquela época não existia críticos, não existia internet. Esses homens se sentiram à vontade para adulterar esse documento histórico, onde ali eles mudaram o título da carta. Onde estava escrito que a CCB é uma ramificação na obra de Deus, eles adulteraram, e nessa adulteração atribuíram coisas que a CCB não é. Então, eles escreveram assim, ó: a CCB é a obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no início do século. Vocês viram a diferença? O fundador na carta escreveu ramificação. Uma ramificação. Não vou nem explicar o que é isso. Aí, além de adulterar, da antiga CCB do Brasil adulterar esse documento, eles começaram a ensinar isso para o povo. E hoje, os cristãos da CCB não conseguem se libertar dessa mentira. Estão presos. A ideia é que um CNPJ, parede, tijolo, cimento, telha, uma empresa da fé é a obra de Deus. Se a CCB fosse a obra de Deus, só para começo de conversa, os mesmos sinais e prodígios que aconteceram na igreja primitiva, nós veríamos na CCB. Cego voltar a ver, paralítico a andar, surdo e mudo falar e ouvir. Mas não, esse povo insiste no seu farisaísmo, fariseus hipócritas, adoradores de Baal,
idólatras. O lugar de, se vocês não mudar esse jeito aí, infelizmente, vão entrar em condenação eterna, ok? Então, vocês estão lutando, não é contra os críticos, não é contra esse movimento de Cristo, mas contra a verdadeira obra de Deus chamada Cristo. Então, quando perguntaram para Cristo o que é a obra de Deus, isso está registrado na Bíblia. A resposta dele foi: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, diante dessa resposta, ficou evidente, claro, que a obra de Deus não é uma instituição religiosa, mas aquela que se fez carne e habitou nesse mundo. Por que vocês não aceitam a palavra de Cristo? Será que não são dele? Aqueles que são de Deus buscam as coisas de Deus. Vocês buscam só as coisas da CCB? Você só quer saber de CCB? Só quer saber de culto litúrgico? Só quer saber de ancião que prega bonito? Só quer saber de testemunhos fabulosos? Só quer se mostrar para o mundo como um povo diferente? Roupa, sapato, usos, costumes, formalismo, crendices. O mesmo orgulho que entrou no coração de Satanás e fez ele ser jogado para baixo da terra está na maioria de vocês. Orgulho. Orgulho. O número de cristãos da CCB defendendo essa falácia aqui, esse CNPJ é a obra de Deus. Olha, eu não consigo nem navegar na internet. Tudo que eu vou pesquisar, assim, assuntos relacionados à CCB, quando eu olho embaixo assim, tem um comentário, vários comentários de servos inúteis, só pelo fato de vocês declarar publicamente que são inúteis e aceitar isso aí, já estão condenados. Então, aí escreve lá, a CCB é a obra de Deus. Aí daquele mexer com essa obra. A CCB não é a obra de Deus. A CCB, ela é a 8ª igreja fundada pelo maçom Luigi Franciscon. A CCB, ela é uma semente pentecostal maçônica instalada em solo brasileiro. Isso é uma praga, igual barata, se multiplicou. E para se libertar disso aí tá difícil. Porque foram muitos anos de lavagem cerebral. O povo não consegue mais ter raciocínio próprio. Ficou dependente da voz eloquente de falsos profetas de púlpito, falsos profetas de Baal, boca do diabo, mentirosos, espíritas, homens que em cima do púlpito se apresentam como servos de Deus, mas quando desce dali pratica todo tipo de ato libidinoso. Falsa hierarquia ministerial. Toda hierarquia ministerial da CCB é falsa. Desde os pequenos cargos de porteiro, músico, auxiliar de jovem, eu fui auxiliar, cooperador, ancião. Todos são falsos. Falsos obreiros, falsos apóstolos, falsos homens de Deus, falsos servos de Deus. Um povo que Deus não achou graça para beneficiar eles em nada. Que nem diz uma música mundana aí, né? Vocês foram jogados às traças. Uma prova disso, no final do ano 2019 para 2020, Deus usou de uma pandemia para desmascarar todo esse sistema religioso. Todo foi desmascarado. Ministério, irmandade, testemunhos, falsos profetas, tudo caiu por terra. É justo eu falar que não foi só a CCB, todas as outras denominações também. Sabe por quê? Você sabe por que aconteceu isso? Seus servos inúteis. Inúteis.
Sabe por que aconteceu isso? Porque essas árvores não foi o Pai Celeste que plantou. A obra de Deus é aquela que deu, morreu na cruz. Pelo seu pecado, pelo meu. A você, ingrato. Invalidaste as coisas de Deus para poder seguir preceitos humanos, usos e costumes. Está na cara que a CCB é apenas uma empresa religiosa e o único objetivo dela ter se instalado em solo brasileiro. Eu estou suando aqui, vocês não reparam não, com as portas fechadas, pingando água. A CCB ela quer dinheiro, tudo que ela quer de vocês, servos inúteis, é dinheiro. Já que a palavra de Deus, não entra no coração de vocês, então Deus fez igual o povo do Egito, entregou para a escravidão. Vocês são escravos de um sistema religioso onde a sua liderança é formada por homens fascistas, autoritários, enganadores, charlatões da fé, picaretas. Vocês são fonte de lucro para uma das empresas do maçom Luigi Frascon. Esse homem sozinho fundou quase 20 denominações pelo mundo. Cada lugar que ele colocava a planta dos seus pés, ele deixava uma denominação, abandonava e viajava para outro. Viajou para mais de 30 países. Aí vem você, agradeço a Deus nessa noite por Ele ter me chamado nesta graça. Essa graça, ó. Ele tem me prometido a coroa da vida eterna se eu for firme e fiel até o fim. Se você for firme e fiel na CCB até o fim da sua vida, após você deixar esse corpo físico, o seu lugar é o fogo eterno, ok? Porque você apostatou da fé, deixou o seu primeiro amor, que é Jesus Cristo, preferiu seguir homens e doutrinas humanas. Quando eu estava na CCB, eu sempre me questionava, né? Por que eu não vejo um milagre aqui? Por que eu não... Eu estava lá congregado, daqui a pouco via irmãos carregando um paralítico no braço, orientando um deficiente visual, alguém assim com deficiência física. Meu Deus, por que eu não vejo milagre aqui? Por que eu não vejo? A CCB ela reivindica o lugar primitivo, mas eu não vejo nada aqui que possa falar que é. Por que eu não vejo? A resposta: porque vocês servem a um falso Deus. Vocês servem ao Deus do maçom Luigi Frascon, um Deus que depende de coletas, um Deus que depende do seu suor, um Deus que está limitado a um espaço físico. Um Deus que precisa da boca de homens corruptos. Você não faz ideia do que está por detrás desse sistema religioso. Ainda tem coragem de defender? Tem coragem de chamar essa aberração de obra de Deus? Essa Babilônia? Onde se pratica tudo aquilo que vai contra a Bíblia e contra Cristo. É doutrinas do anticristo. Nada do que vocês fazem ali tem valor na salvação. Isso aí é coisa de fariseu, hipócrita. Ainda estão falando aí, né? Só vai ficar na CCB aqueles que são de Deus. Não, aqueles que permanecem na CCB é porque estão cegos. Fariseu cego e hipócrita. O ministério, a liderança, cuspindo na cara de vocês aí nos cultos online, falando que a salvação
que as coletas faz parte da salvação, que cada vez que você contribui nas coletas é como se estivesse pagando uma parcela do seu terreno no céu, tentando extorquir crianças, falando para as crianças deixar de comprar doce para dar o dinheiro nas coletas. Tudo que esses homens querem e estão de olho grande é nas coletas. Estou falando da liderança. Aí eles têm coragem de chamar isso aí de obra de Deus. Isso é uma empresa. Vocês já investigaram a CCB do Brás? Muitos nem sabem que existe isso aí. A CCB do Brás, ela é a sede, ou seja, a igreja mãe que controla todas as CCBs espalhadas pelo Brasil. Você sabia que na igreja que você congrega é arrecadado um montante de dinheiro, deixado só um pouquinho ali para manutenção, alguma coisinha que precisar, o restante é enviado para a CCB do Brás, onde esses homens repartem os malotes entre eles, rouba na cara dura. Você sabia disso? Você sabia? Cartão corporativo de 45 mil reais, enquanto esses homens ficaram por décadas aí atacando os pastores, falando que pastores eram ladrões, que pastores eram mercenários, que pastores viviam às custas das ovelhas, que pastores se enriqueciam. Enquanto isso, eles estavam comprando apartamentos de alto padrão em bairros nobres de São Paulo, mandando os filhos deles estudar no exterior, enquanto você, servo inútil, cabeça de bagre, você foi orientado a se conformar com a miséria. Seja fiel no pouco, que no muito eu colocarei. E o ministério rico, a liderança rica, às custas dessa seita maldita. O que você não consegue enxergar? Quer um óculos? Pede a Deus ajuda. Ao Deus do céu, pede ajuda. Me ajuda, Deus. Me ajuda a enxergar o que está por detrás desse sistema religioso. É tu que está falando na boca dos críticos? Aí você vai ver que aqui é o movimento de Deus. Vai ver que a CCB está lutando para derrubar os canais dos críticos, levando a maioria deles nos tribunais. Levando nos tribunais, ameaçando a igreja que no passado ensinava para a Irmandade 70 vezes 7. Quando você tiver alguma coisa contra o seu irmão e ambos souberem, e procure se reconciliar. 70 vezes 7. Nunca leve o seu irmão no tribunal. Hoje a CCB está processando canais que criticam, fazem críticas bíblicas ou de denúncias e de defensores. Até os defensores da CCB estão sendo levados nos tribunais para responder processos. Olha a hipocrisia. Você entregou a sua vida em uma obra fundada por homens. Eu perdi 30 anos. Paguei caro pela minha desobediência. Eu paguei, eu senti na pele. Minha carne foi sacrificada ao Deus Baal da CCB. Porque o Deus da CCB quer sacrifícios. Foi sacrificada. E você também será sacrificado, se não já está. Você já percebeu que a partir do momento que desce as águas ali do batismo da CCB, a única igreja, claro, a sua vida começa a andar para trás. Não prospera materialmente. Depressão. A vida parece que perde o sentido após você se batizar nesse sistema religioso. É como se você estivesse preso. Sabe que Cristo falou assim, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Não é miséria, não. Não é preso a doutrinas humanas, não. Pelo menos, busca na Bíblia o significado, o que é a palavra de Deus. Hoje está tudo mais fácil, né? Com o advento da internet, você pode usar os mecanismos de pesquisa, se você não tem uma Bíblia, vai lá e digita assim, o que é a obra de Deus. Aí o
o próprio sistema vai escrever assim: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Deus enviou, que é Cristo. Deus enviou a CCB para nós? Não. Quem enviou esse sistema religioso foi a maçonaria dos Estados Unidos. Uma guerra da maçonaria dos Estados Unidos naquela época contra a Igreja Católica ou vice-versa resultou na fundação de inúmeras igrejas. A maçonaria financiou os pentecostais para que eles fundassem igrejas em várias partes do mundo para destronar a Igreja Católica. Quer dizer, nós que não tinha nada a ver com essa treta aí, essa briga, acabamos caindo dentro do cesto ali e sendo manipulados por esse tempo todo. Você canta aí no maçom, você está submisso ao ministério maçônico, você se reúne dentro de um templo que tem ornamentos e inúmeros símbolos maçônicos. Estou falando dos membros da CCB. Você usa jargões criados por maçons, anciões maçons. A CCB é a graça. Me mostra na Bíblia ali onde está escrito isso. Não tem. Soa demais. A CCB é a rosa de Sarão. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso. Aí eu retiro meu vídeo do ar. Olha o inimigo lutando contra esse santo vídeo. A CCB é eleita. Eleita do quê? Só porque a igreja tem uma organização litúrgica diferente das demais. Só por causa disso, ela pode ser... ficar no lugar da primitiva? Não. Olha pingando aqui, ó. Som demais, tá pingando aqui. Então é isso aí, tá bom, meus queridos? Estou cortando na espada esses falsos cristãos carnais da CCB que querem fazer proselitismo maçônico. Você é um membro da CCB, você é um maçom e nem sabe. Você sabia? Você é um maçom, você foi batizado por um senhor maçom. Talvez eu também. Não tem escapatória. Não tem pra onde correr. O sistema está corrompido há muito tempo. Nós caímos. Eu reconheço que fui enganado pela CCB por mais de 30 anos. Cultuei e adorei Satanás. Falei amém para pregações de origem diabólicas. Por isso minha vida foi destruída. Fui destruído, mas estou aqui. E o que sobrou de mim hoje está dando testemunho diante do mundo sobre o que é a congregação cristã no Brasil. A CCB não é uma simples igreja. Cuidado! Essa mensagem aqui é para aqueles que não se batizaram nesse sistema religioso. Agora, aqueles que já fizeram pacto de fidelidade religiosa, então, busca um socorro na Bíblia. Vai lá. Busca uma orientação. Ver qual o caminho a ser tomado. Eu acho que o primeiro é você não frequentar mais esse sistema religioso. Não vai mais nos cultos da CCB. O segundo, não dê mais dinheiro. Pare de financiar a máfia americana de igrejas pentecostais do maçom Luiz G. Franciscon. Luiz G. Franciscon ficou rico fundando igrejas. Esse homem ficou rico, deixou escrito no seu testamento que assim que falecesse, metade da sua fortuna fosse doada para a Sociedade Bíblica dos Estados Unidos. Isso aí é a obra de Deus, a obra de Deus que deu lucro para aquele homem, um homem que saiu da Itália pobre, com apenas o segundo ano de escola, ficou rico, famoso, e hoje é reconhecido como ícone do pentecostalismo
dos Estados Unidos. Foi um maçom, um ilustre maçom, grau 18. Não foi só ele que ficou rico, né? A CCB do Brás também tirou muito dinheiro da Irmandade com essa história que a CCB é a obra de Deus. A obra de Deus. Quem dera a CCB fosse a obra de Deus, mas não é, porque a obra de Deus, o plano de Deus para mandar sua obra para nós, o fundamento não foi em CNPJ, sistema religioso, cultos litúrgicos, isso aí Deus abomina. Então, Deus resolveu enviar direto do céu o seu plano de salvação, a sua obra perfeita, que é Cristo. Tenho muita fé ainda em Cristo. Eu frequentava a CCB, mas sempre ficava com o pé atrás sobre esse negócio de obra de Deus. Obra de Deus, peraí, vamos pesquisar isso direito. Essa história está mal contada. Então, a CCB é a 8ª igreja, né, fundada pelo maçom Luiz Francisco. Então, a oitava obra de Deus. Tá ok? É isso aí. Um abraço.